Eu falei uma, mas vou mostrar três, tá? Uma que eu vou indicar. Eu não sei nem onde acha isso daqui, né? Mas eu vou indicar porque é maravilhoso. Eu não sei onde que é possível achar isso. É um calhamaço sobre a poesia do Walden. É um tipo de edição muito típica até entre os na cultura anglo-saxônica, assim, né? Acho que tem também muito, talvez tenha em francês. Eu conheço muito em inglês isso daqui, que é um apanhado da obra de um poeta, de maneira muito simples. Deixa eu achar aqui um exemplo que eu adoro e que apenas vai poema a poema dele, abrindo com uma breve explicação. Enfim, não vou ficar caçando não. Mas enfim, ele vai poema a poema do Walden, fazendo uma espécie de guia didático da leitura de cada texto, né? Sem ser uma grande interpretação, mas dando algumas chaves, assim, o que a imagem de tal coisa sugere, o que mitologia é aquela a qual ele está se referindo. É um tipo de guia de leitura maravilhoso. Bom, eu realmente adoro o Walden, faz muito tempo que eu leio o Walden, desde quando ele foi lançado naquela edição da Companhia das Letras. Foi a primeira vez que eu tive o Walden em português. Pois é, essa daí. E criticar a tradução sempre é uma coisa um pouco cabotina, né? Porque não fui eu que fiz e fazer tradução é tão difícil, mas eu acho... Oi, Salomão. Pois é, ó, nebulização. Eu não fui eu que fui criticar a tradução. Eu não gosto, não é minha praia, não sei, não tenho a técnica de criticar a tradução. Então eu estou dando uma opinião muito livre. Eu não gosto daquela tradução. Eu acho que eu não consegui captar o Walden ali. Acho ela muito presa. Traduzir é difícil, mas eu não gosto daquela. Nem me lembro de quem é. Mas eu queria indicar também que você acha isso aqui nas edições portuguesas da Sextante Editora. Tem vários livros do Solzhenitsyn lá, e inclusive alguns que estão sumidos aqui, como A Vida de Denisovich e tal, mas esse daqui é só para dar um exemplo. Eu tenho todos eles. O Solzhenitsyn é um cara que eu li com muita atenção. E eu vou abrir hoje como eu estou tomando esse espaço aqui da live de segunda. Eu pretendo tornar isso regular, que essa live se torne... Na live de quarta eu faço um comentário um pouco mais livre sobre alguma coisa, e nas lives de segunda eu ofereço uma coisa um pouco mais orgânica, um mini curso, uma introdução. Sempre eu quero fazer isso. Já estou inclusive pensando no próximo, né? Rapaz, eu vi que o meu relógio aqui agora, olha que bonitinho, meu relógio moderno, tá errado. Então eu não consigo consultar pelo celular, e hoje estou sem um relógio de pulso. Então, de modos que não sei como é que eu vou acompanhar o tempo aqui da live, mas vamos lá. Se extrapolar, extrapolou. E eu já estou inclusive elaborando o próximo desses cursos de segunda, assim, elaborando não, imaginando o que eu quero fazer. Oi, Marco Antônio e Ingrid. E algumas ideias, né? Eu tô com duas ideias basicamente, vamos ver como é que vai andar. Uma que eu vou até fazer uma experiência, acho que na live de quarta, que eu quero fazer um curso... faço. Ela hoje está complicado porque está partida, tem uma parte aqui no escritório, outra parte em casa, então aqui está... tomara que eu consiga voltar bonitinho para cá, mas vou te mostrar só um pedaço aqui, né? Então aqui está um pedaço dela, ó, ali está tudo complicado, ó. Tá vendo? Porque eu vou fazendo montinhos de acordo com o tema, mas o grosso mesmo da biblioteca está em casa. E então é um tema que eu estou querendo muito fazer, que é
as virtudes e o processo criativo. Eu tenho uma leitura das virtudes cardeais, né? Não as teologais, mas uma das virtudes cardeais como uma espécie de baliza ética para a construção de uma vida de trabalho e, portanto, de processo criativo. Eu quero entrar nesse tema com vocês aqui depois. Acho que funciona muito, muito iluminador. Não é o meu curso inteiro de processo criativo, mas é um capítulo dele muito importante. Mas também tem uma outra coisa que eu estou querendo entrar depois, além de seguir com outras introduções a autores, que é um livro que eu estava mexendo aqui, que eu tinha esquecido, que eu tinha feito, um livrinho pequeno. Vou até fazer um arranjo dele aqui para fazer um e-book. Mas de acordo com algumas conversas que eu tive essa semana, fui procurar um material e encontrei ele, que era um manual de guerrilha de sobrevivência intelectual e moral para estudantes universitários. E eu fui ler e achei que, assim, algumas coisinhas que eu tenho que corrigir, mas eu achei que ele está muito útil, acho que ele pode ser muito útil e está gracioso, assim, acho que merece publicar. Então talvez eu faça umas lives aqui sobre isso também, que é esse manual de guerrilha da sobrevivência, o manual de sobrevivência intelectual e moral para o estudante universitário. Mas vamos ao nosso Borges, né? Olha só. Na segunda-feira passada, eu tinha anotado um recado para vocês aqui, agora eu não estou achando. Olha aqui que bonitinho, eu sou dos tempos do Roncal, cara. Gosto de fazer minhas... Eu sempre elaboro curso em caderno, e depois o curso e às vezes livro, porque eu preciso elaborar, não a ficção não funciona assim, mas os cursos eu elaboro assim. Gente do céu, cadê? Eu tinha anotado uma coisa para vocês aqui. Consegui perder em cima da minha mesa, vê só. Mas enfim, não tem importância. Eu fiz na aula passada uma... E aí, Rodrigo, me pegou justo na hora do meu perdido aqui. Eu fiz na introdução passada uma apresentação muito genérica do Borges, né? E pontuei ali alguns sinais de por onde a gente pode começar a decifrar a obra dele, a obra como um todo. Fiz um panorama muito breve do ponto de vista biográfico e alguns apontamentos para a gente começar a se situar nele. Fiz uma sugestão de... eu devo ser dessa coisa. Só não uso caneta tinteiro, que é uma coisa que o Pedro Sete Câmara usa, ama, mas eu nunca testei não. Mas diz que é bom. Então ali eu fiz uns apontamentos muito gerais. Hoje eu quero começar a... Não, de diálogos dele não. Esses diálogos do Borges tem várias edições. Essa da Edra eu não conheço especificamente. Mas tem muito. Eu estou falando com vocês e olhando aqui porque eu queria ver se eu achava esse papel. Não sei onde que eu enfiei esse papel, não é possível. Mas assim... E olha que as crianças não estão nem aqui é meu escritório, né? Bom, enfim, acontece. A conversa do Borges, além de ser um dos temas dele, a charla, a amizade, é um dos temas que é um tema literário e um tema biográfico, né? Inclusive, muitas vezes ele nem é tão tratado, o tema da amizade, mas é um tema muito importante no Borges. Então ele gerou muita conversa. Há alguns livros, duas coisas que o Borges fazia com a questão da amizade, que era a conversa como parte fundamental da construção da amizade, a amizade como parte fundamental da jornada existencial, e o Borges, além de fazer várias coisas, fazer vários produtos com isso, outra coisa que ele fazia também era incluir amigos seus na sua narrativa, né? Então, volta e meia você está lendo e tem um personagem real ali, que é amigo dele, que ele embutiu na ficção. Na maioria das vezes como uma espécie de homenagem, como um personagem valioso e tal. Então, assim, o tema da amizade é muito importante.
Bom, deixa eu começar por um ponto. Fazendo esse arrazoado do que eu fiz na aula passada, hoje eu vou querer fazer um mergulho mais preciso num recorte biográfico do Borges jovem, amadurecendo, que percorre basicamente a ida dele para a Europa e as suas primeiras publicações. Então eu vou mapear um pouquinho esse começo da carreira do Borges, porque embora não esteja aí o crucial da sua obra, é muito importante entender alguns elementos de força, porque nesse começo ele desenha muito do que vai ser o grande Borges do futuro. E algumas pessoas com quem eu conversei durante a semana me pediram bibliografia de apoio, né? Uma bibliografia sobre o Borges. Foi muito bom porque me permite fazer um comentário que talvez eu tenha esquecido no começo, que é o seguinte. O Borges, para mim, não é um tema acadêmico estrito sensu. Então, ele, para mim, não é um tema de pesquisa no sentido científico, em que eu arregimentei toda a bibliografia a seu respeito, fiz pesquisa bibliográfica, crítico literária e tal, nada disso. O Borges, para mim, é um convívio. Eu convivo com Borges como escritor e como leitor há muitos anos. Ele é um personagem presente na minha formação intelectual, digamos assim, estética, de modo que o meu conhecimento de Borges é um conhecimento da minha experiência com ele. Óbvio, com algumas leituras ao redor, óbvio, como aparece no meu curso Experiência e Cultura Literária, combinando a minha experiência com a minha cultura literária, no sentido, sem nenhum glamour sobre isso, no sentido preciso, ou seja, a cultura literária no sentido da capacidade de situar os autores e as obras no mapa da literatura, compreender como que elas se encaixam com a tradição, que tipo de contribuição que elas levam para a tradição. Eu não sou estrito sensu um pesquisador de Borges e nem me importo, para falar a verdade em si. Não tenho vontade nem de percorrer uma longa bibliografia. De vez em quando gosto de ler um ensaio ou outro que comenta sobre o Borges, mas, para ser bastante sincero, na maioria das vezes até me dá uma certa agonia ler comentários sobre o Borges, porque há tanta repetição e tanta... Vamos dizer assim, muitas vezes a pessoa substitui uma leitura honesta, eu não estou querendo contrapor isso com desonestidade, mas uma leitura autêntica do Borges por uma repetição terminológica dos seus signos, dos seus espelhos, às vezes dos seus ritmos, dos seus truques narrativos, né? Então, geralmente eu não gosto. Eu me lembro, há muitos anos atrás, quando eu fui numa palestra da Bela Iosef no Instituto Cervantes, e foi tão curioso porque eu era muito novo, mas já era um leitor assim assíduo de Borges, e ao final da palestra eu fiz uma pergunta para ela com muita expectativa, porque eu estava falando desde um ponto de vista muito pessoal. E ela não... acho que ela não percebeu, sei lá, ela é uma grande estudiosa do Borges, eu não estou fazendo nenhuma avaliação do trabalho dela, percebam bem, eu estou falando da minha dificuldade com os pesquisadores de Borges, especialistas em Borges, coisa que eu não sou. Eu perguntei para ela o seguinte: como um jovem escritor poderia lidar com a herança de Borges, uma vez que, pela sua potência e pelas suas características, pela espécie de metalinguagem e de ironia que ele estabelece dentro da obra dele, havia sempre a sensação de que, ao escrever, ele estava atrás do meu ombro rindo daquilo que eu estava escrevendo, assim, como... Ele era tão, um exemplo, aliás, que é muito borgiano, isso que eu vou dar, ele era tão a literatura, que era difícil escrever com a literatura me julgando. Queria que ela comentasse, e aí eu indicava isso para pensar essa questão mesmo de como escrever diante de tanta consciência sobre o fazer literário, como é a obra do Borges. Consciência sobre a tradição e o fazer literário, coisa que a gente vai ver em mais detalhe hoje. Mas não rolou e tal, não vi. Então não tenho essa bibliografia, ela é enorme. Se você for inclusive para o ambiente francês e espanhol e argentino, ela é gigantesca. Eu não tenho essa indicação, não sei os estudos mais atuais, não sei nada disso.
uso como suporte é uma coisinha ou outra ao longo do tempo, coisa que eu já li há muito tempo, às vezes eu releio. Que é essa biografia do Emir Rodrigues Monegal, que era conhecer o Borges pessoalmente. E ela tem de interessante o fato de ser uma biografia literária, né? Então, o Monegal não está fazendo aqui exatamente uma biografia só dos fatos da sua vida, mas o que ele está preocupado aqui é compreender como se forma, vamos dizer assim, a biblioteca mental do Borges, como se forma a sua referência literária e como isso impacta na sua obra. Então é um livro que sempre é interessante, sempre eu volto a ele, é um pedaço ou outro, é um livro muito parcial, mas é um livro que vale a pena ler porque ele permite uma visão das teias, das redes do Borges, e isso é muito importante para ler Borges, né? Oi, Ana. Um outro que é um livro mais... Aí há várias biografias. Lógico que uma biografia sempre apoia, uma biografia sempre... O Mangel tem um livreto muito bacana contando a história da amizade. Eu não li o Mangel sobre o... Não posso falar. Não li o Mangel sobre o Borges. Mas o Mangel, por exemplo, é um autor muito borgiano. Por exemplo, ele é um autor que eu vou me dar a liberdade aqui de fazer esse juízo crítico. Ele é um extraordinário, um cara fantástico. Mas como é que eu vou dizer? Quando eu leio a obra dele, eu já li algumas coisas do Mangel, me dá uma sensação de estar lendo um epígono muito evidente, entendeu? Então, sem ser um juízo definitivo da obra do Mangel que eu estou falando, eu estou fazendo uma avaliação pessoal de que ele me causa essa sensação. E talvez não seja culpa dele, não sei. Eu já falei isso e repeti. Algumas pessoas me mandam de vez em quando se eu avalio contos, e eu vou falar um negócio, se eu avalio contos, poemas e tal. Eu vou falar um negócio que é absolutamente sincero e real, embora pareça uma desculpinha, mas não é. Eu não sou um bom crítico, eu sou um bom leitor, mas eu não sou um bom crítico. Eu, por exemplo, eu não sobreviveria a 3 ou 4 avaliações que eu fizesse, mesmo, não é minha. Eu sou um bom crítico para o meu consumo, eu sei, e para vocês, lógico, no sentido do que eu preciso para dar aula. Mas é porque crítica é uma outra atividade. Crítica é uma outra atividade. Ela vai além de ler bem. Ler bem é um fundamento da boa crítica, mas a crítica é algo que vai além. E um desses aléns é que ela é capaz de fazer um juízo objetivo, coisa que eu não sou capaz. Eu não poderia escrever uma história da literatura brasileira se não fosse uma história muito pessoal, a minha história da literatura brasileira. Alguém me perguntou outro dia os 10 romances, os 5 romances que eu gosto mais. Além de uma lista dessa para mim variar, ter 5 lá que não variam, mas o resto varia, dependendo do momento, essa lista é pessoal e intransferível. Então, assim, quando eu estou falando isso do Monegal, não é um juízo crítico no sentido estrito senso, mas é uma avaliação pessoal. Eu, quando leio o Mangel, eu tenho a sensação de estar lendo um epígono, talvez pela minha relação muito profunda com Borges. Bom, dito isso, que eu estou enrolando demais, a outra coisa é que essa biografia é muito boa, porque além dela ser minuciosa do ponto de vista da reconstituição factual da vida do Borges, é do Edwin Williams, é uma edição que está traduzida pela Companhia das Letras. Além dela ser muito minuciosa, ela faz a ligação com a obra do Borges e então ela permite, por exemplo, você encaixar fatos da sua vida com coisa. E além disso, ela tem cuidado de rever alguns aspectos de maneira muito sóbria, mais especificamente, inclusive, sobre as controvérsias políticas nas quais o Borges foi metido, que são muito esclarecedoras. E eu acho que ele faz isso de uma maneira sóbria, sensata, sem paixões excessivas, porque a gente sabe que quando a gente fala de política na América Latina, sobretudo abarcando esses autores dos anos 60 para cá, o que mais você tem é histeria, escândalo e nervosismo à toa, né? Então, uma coisa que eu sugiro, Penha, é ao ler essa biografia, anotar no próprio livro ou num caderninho
ou na margem, eu faço isso na marginalia do livro aqui, ó. Eu vou indicando onde lá dentro ele está fazendo referência à obra, ó. Não sei se dá para ver aí, tá vendo essa setinha? Referência à obra. Que é o que me permite depois ir lá e ler a obra à luz do elemento biográfico que no Borges é importante. Muito bem, senhores, vamos para essa cautela com a crítica especializada é excelente. No Brasil sempre falam do Borges como contista, muitas vezes ignoram a sua poética, que também é grandiosa. Então, ótimo, foi ótimo eu ter lido isso. E então, pegando objetivamente o tema da aula de hoje, olha só. Eu vou tratar da juventude do Borges. E quando eu estou falando de juventude, eu não estou falando da infância, eu estou falando da juventude, que é o seu amadurecimento, então todos os seus desafios como jovem escritor, e como que a gente vai tirar dali o escritor maduro que a gente vai ver nas próximas 2 aulas. Então hoje nós vamos falar dos primeiros livros e do primeiro passo dele na Europa, sua relação com as vanguardas e com a tradição literária. Na segunda que vem, isso eu já falo, inclusive para quem quiser acompanhar a sequência mesmo, pode ter um recurso aí interessante. Eu vou ler o Ficciones. Então na segunda que vem a gente entra no sistema nervoso central do Borges, que é o Ficciones. Na outra segunda o Aleph. E aí na outra eu vou falar sobre a poesia dele, ok? E talvez eu faça mais uma segunda sobre o ensaio e a morte do Borges. A morte e a eternidade do Borges. Vamos lá. Passada aquela primeira infância em Palermo, a qual eu me referi na aula passada, em 1914, o pai do Borges resolve se mandar, ele se aposenta, faz um esforço para se aposentar, tinha tentado fazer isso antes, não consegue, faz um esforço, se aposenta e vai com a família para a Suíça, para morar na Europa, para morar com a sua sogra na Europa. E o projeto dele era deixar os meninos, né, os Borges e a Nora, com a avó e dar uma volta pela Europa com a esposa dele. A maneira como a informação corre hoje, obviamente, não era a mesma, e juntando isso, uma falta de cuidado extra do pai do Borges, ele vai para a Europa quando vai estourar a Primeira Guerra Mundial. Isso acontece e ele estava tão perdido nesse assunto que quando a Primeira Guerra Mundial é detonada, ele está justamente na Alemanha. Então ele fica preso na Alemanha por um tempo, depois consegue chegar na Suíça e ali o Borges vai viver. Todos aqueles elementos de fronteira, de exílio, vamos dizer assim, exílio não é uma palavra, porque exílio tem uma carga política diferente, de fronteira, do migrante, do fora do lugar, dos limites, do poroso, do indefinível, que vão aparecer na obra do Borges, né? Das contraposições, desse elemento barroco que está muito presente no começo da obra do Borges, mas que metafisicamente vai atravessar a obra dele toda, vão se repetir ali, né? Ele tem muitas saudades de Palermo e, sobretudo, da sua avó paterna que ficou em Buenos Aires. Depois ela vai encontrar a família lá porque ela não aguenta também. Não aguenta de saudade. O núcleo familiar do Borges é um núcleo muito poderoso, né? Falei para vocês na aula passada que, inclusive, a presença da mãe dele atravessa a vida do Borges, de modo que há muita leitura, eu sei que há muita leitura psicanalítica da relação com a mãe dele. E às vezes eu acho essas leituras um pouco safadinhas demais e eu não me interesso por elas. Mas a mãe dele foi uma presença muito grande na sua vida. Então eles estão lá vivendo na Europa. Na Europa o Borges vai ter contato com toda essa... com toda a primeira vanguarda europeia. Vê bem, ele está em 1914, então ele está com 14, ele vai fazer 15, vai fazer 16, ele vai entrar nos 20 anos morando na Europa, vai circular, depois vai descer para a Espanha. Então ele vai ter uma experiência com os ciclos intelectuais de vanguarda daquela Europa das primeiras 2 décadas, né? Todo aquele turbilhão revolucionário nas artes que vai acontecer especificamente depois da Primeira Guerra Mundial, já
já em preparação antes da Primeira Guerra Mundial, mas que depois é deflagrado com mais força, vai ter um impacto muito forte no Borges. A gente tem que lembrar que, por exemplo, 1922, que é a data da nossa Semana de Arte Moderna, é o ano em que é publicado o Ulisses, do James Joyce, o Em Busca do Tempo Perdido, do Marcel Proust. Se eu não me engano, acho que o The Wasteland também, do T.S. Eliot, não dá para eu pesquisar, dá para eu pesquisar aqui. Mas acho que o T.S. Eliot, o Wasteland também é de 22. Você tem umas elegias de Duino, se eu não me engano, é um pouquinho depois, não me lembro. Mas você tem um monte de... The Wasteland, deixa eu ver aqui de que data que ele é. Mas acho que é 22 também. 1922. Então você tem uma série de livros, de obras de arte muito importante acontecendo nessa década de 20, para a definição do que vai ser a arte moderna, a arte do século XX. E você tem, mais do que essas obras, você tem uma espécie de influxo cultural muito forte, que é um influxo revolucionário. Né? Você vai ter ali em 17 a Revolução Russa. Os impactos da Revolução Russa no espírito do intelectual europeu é muito poderoso, não só por um programa de propaganda mesmo da própria Revolução Russa, e óbvio pela capilaridade do comunismo na Europa, mas porque você tem também, além da intenção política imediata, você tem um zeitgeist típico da época. O zeitgeist do começo do século XX, daqueles anos 20, 30, é um zeitgeist revolucionário, né? Assim, um espírito de época revolucionário. Isso vai ter um impacto óbvio, por exemplo, na literatura, na arte brasileira. A Semana de Arte de 22, que é um episódio muito circunstancial, vai ter um impacto tremendo na nossa história literária, na nossa história artística. Inclusive uma comparação que eu faço, eu arranhei nela na aula passada, mas eu queria voltar nela com mais calma hoje, que é do aquele olhar safadinho do Oswald contra a cegueira do Borges. O que está em jogo ali é a maneira como esses artistas, o Borges eu estou colocando de um lado, e o grosso da nossa Semana de 22 e a intelectualidade brasileira de outro, a maneira como esses dois personagens, um que é um indivíduo que eu estou falando e o outro eu sei que eu estou falando de um coletivo, mas eu estou colocando nesse balaio os artistas da Semana de 22, fazendo uma ressalva ao Manuel Bandeira, e mais todos os intelectuais que vieram depois, que leram a Semana de 22. Isso cria, esses dois personagens, esses dois atores, criam maneiras muito diferentes de se relacionarem com aquele zeitgeist revolucionário e com a compreensão da tradição literária. No nosso caso, eu estou sem o relógio aqui, alguém pode me dizer a hora aí, por gentileza, só para não me perder aqui, porque eu quero ler para vocês uns trechos e se eu comentar demais eu me perco. Mas vocês estão compreendendo isso aí, né? Eu vou tentar desenhar agora dois eixos, duas posições em relação a esse zeitgeist revolucionário e a compreensão da tradição na cultura artística. De um lado, o Borges, que é um camarada que vai compreender 21:40. Eita, já? Eu devo ter começado aqui 21:10? Não. De um lado, que é o Borges, que vai compreender rapidamente o elemento pueril, de brincadeira, de leviandade mesmo que você tem nos movimentos vanguardistas e revolucionários com os quais ele entra em contato e em relação aos quais ele tem certa contribuição, com os quais ele tem certa contribuição, mas ele mesmo muito jovem vai compreender que aquilo era leviano, irresponsável e irrelevante do ponto de vista da construção artística. E você tem, por outro lado, os principais agentes do modernismo brasileiro, como Oswald e Mário, que jamais vão largar o osso da brincadeira,
do espírito revolucionário no pior sentido, que é a ideia de quebra com a tradição, da reinauguração da humanidade literária a partir da nossa antropofagia, de um espírito juvenilicamente libertário, que resulta numa estética de brincadeira e irresponsabilidade, onde o espírito humano vai sendo relegado para as, vamos dizer assim, para usar uma palavra que era muito cara ali naquele momento, as diatribes estilísticas, né? O Borges é um cara que rapidamente compreende. Isso é que eu queria, o ponto fundamental que eu queria que vocês anotassem, assim, anotassem na cabeça, né? Tivessem. O Borges rapidamente compreende que literatura não se faz com programa, que literatura não é um manifesto, que literatura é uma atenção e um cuidado na construção de símbolos sobre a vida humana. Para fazer uma tradução mais objetiva, literatura não se faz com programa, mas se faz com universalidade. O objetivo de uma obra literária não é obedecer a um programa estético, mas atingir o coração da universalidade humana. Universalidade, eu estou querendo evocar aqui o sentido aristotélico da coisa, né? Quando ele diz que poesia é mais séria e mais profunda do que a história, porque a poesia é universal, ou seja, ela vai falar do homem de hoje, de amanhã, dos seus grandes temas, dos seus grandes problemas. Então a literatura, ou a arte literária, ou a poesia, atinge uma coisa que a história não atinge. Aqui eu estou trazendo para outra. A literatura, quando tem o seu traço universal, atinge uma coisa que é a literatura de programa, a literatura de combate, a literatura para provar alguma coisa, a literatura de cunho, mesmo quando não percebido, positivista dos modernistas, não atinge. Pois bem, tá claro isso? Porque agora eu vou tentar correr para mostrar isso em alguns elementos para vocês. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, eu vou pegar aqui o meu velho detonado livro das obras do Borges, é que se a gente for acompanhar a cronologia da publicação do Borges, é esquisito isso, né? Porque eu não vejo vocês, a sensação às vezes que eu estou falando sozinho, a cronologia, mas eu vou me acostumando. A cronologia do Borges vai mostrar isso que eu estou falando. Beleza, Adriano, obrigado. É porque é importante estar claro que eu estou lidando aqui com duas maneiras de lidar com esses zeitgeists, tá? E que eles têm impactos para as obras muito poderosos. Sendo claro, por exemplo, o Mário de Andrade é um cara que vai morrer numa espécie de melancolia, de tristeza, de arrependimento. Eu acho a obra do Oswald eu acho sem salvação. Amor, humor, eu acho uma coisa sem salvação. Acho engraçadinho, acho que dá pra botar num copo de iogurte, numa camiseta, dá pra tirar onda na universidade. Mas o único efeito da obra do Oswald, na minha opinião, é que ele encoraja quem quer escrever e não quer ter trabalho. Então ele fala assim, se eu fizer qualquer coisinha aqui, dá, porque esse cara é o Oswald, tá no meu livro didático. Então. O Mário é um cara óbvio, mais consequente, mais sério, mais estudioso, e mais dramático. Por isso, o Mário, para mim, é um grande desperdício, porque se ele tivesse em algum momento parado de insistir no seu portuguesinho, na sua língua brasileirinha, ou seja, se ele tivesse aberto mão do programa e adotasse como coração da sua obra a sua inclinação erudita, eu acho que a gente teria tido uma outra chance, vamos dizer assim. A gente teria que esperar uma Cecília depois, que não tinha a atuação dela, e que aí que é importante que eu estou falando. A gente tem insistido, todo mundo aqui que passou pela escola sabe disso, tem insistido em colocar a Semana de 22 como o epicentro e a gênese da literatura brasileira. E isso é uma tragédia pra gente, porque aquela semana em si se esvaziou e ela era fundamentalmente isso que eu estou dizendo, uma literatura de programa. Ou seja, ela fez obras que atendiam a um programa e não a uma expectativa, a um desejo, uma ansiedade, uma necessidade humana mais profunda. Oi, Sérgio.
a carta do Mário ao Sabino falando do Macunaíma é bem melancólica. É isso. Tá lá esse depoimento do Mário como um desperdício. Então vamos lá. O Borges, ele tem alguns ensaios de publicação quando ele ainda está na Europa e que ele rapidamente reconhece como irrelevantes. Então, por exemplo, eu esqueci de indicar o livro que falei dele na aula passada, a autobiografia dele, né? Um ensaio autobiográfico. Então, por exemplo, ele fala aqui de outro livro, um livro que ele publicou ainda na Europa. Veja bem como é que ele está se referindo a um próprio livro dele. Outro livro se chamava Los Salmos Rojos ou Ritmos Rojos. Ele nem tem certeza do título. Era uma coleção de poemas de verso livre que elogiava a Revolução Russa, a fraternidade do homem e o pacifismo. 3 ou 4 chegaram a aparecer em revista, ele cita os títulos. Esse livro eu destruí na Espanha na véspera da nossa partida. E ele termina com uma frase: o Borges é sempre importante a gente ler o detalhe que ele está sugerindo. Ele destrói esse livro antes de sair da Espanha. E ele diz o seguinte, vou ler a frase toda para vocês pegarem a frase. 3 ou 4 chegaram a sair em revistas, tal. Esse livro eu destruí na Espanha, na véspera de nossa partida. Já estava preparado para voltar a meu país. Isso é muito simbólico. Por quê? Depois daquela vivência europeia, depois daquela vivência no Zeitgeist revolucionário e modernista, ele está dizendo que destruiu o que tentou fazer lá e que já se sentia preparado para voltar para o seu país. Voltar para o seu país aqui não tem um sentido exclusivamente geográfico, material. É voltar espiritualmente para o seu país. Ou seja, agora que eu olhei a tradição ocidental de perto, eu tenho ferramenta para voltar para a minha origem e fazer uma combinação dessas duas coisas. Então veja bem, quando ele volta para Buenos Aires, qual é o primeiro livro que de fato ele vai ter nesses intervalos aqui? Ainda 2. El Tamanho de Minha Esperança, por exemplo, é um livro. Essa é a diferença que aparece no El Otro. Claro, é um texto, inclusive, que eu vou indicar para a leitura dessa semana junto com Ficciones. Me perdi aqui. Ele publica ainda El Tamanho da Minha Esperança e O Idioma dos Argentinos, que ainda é uma tentativa de exploração da cor local como manifestação de uma nova literatura, mas ele rejeita esses 2 livros, eles não fazem parte da sua obra completa. Ele reiteradamente diz que aqueles livros eram livros naufragados, que não faziam sentido, que ele tinha meio que se arrependido deles. O primeiro livro que começa a compor a obra do Borges é O Fervor de Buenos Aires, de 1923. Então pensa bem, tá? Estou falando de 1 ano depois da Semana de 22. 1 ano depois da Semana de 22, o Borges está compondo um livro cuja inspiração de fundo mais nítida é o Walt Whitman. Enquanto o modernismo brasileiro estava impressionado com as tecniquerias e com o modernismo e com a... Parou aí? Voltou, gente? É porque o meu aqui deu um sinal de pausa, não sei porquê. Só me deem um toque aí, por gentileza, se voltou. Beleza. Então ele vai publicar, o primeiro de todos dele é Fervor de Buenos Aires. Olha só, os 2 primeiros versos. Agora eu vou entrar num ritmo, eu estou ficando meio desesperado com o horário, porque eu quero muito ler esses pedaços para vocês, é onde a coisa vai ficar clara, tá? Eu preciso ler até um trechinho mais à frente. Mas vamos lá, vou tentar correr. Não der tempo, eu vou roubar a live de quarta para dar sequência nisso. Os 2 primeiros versos que compõem a obra de Borges, portanto, são os seguintes. O poema se chama Las Calles, as ruas. Eu vou ler em tradução imediata porque eu não tenho a tradução em português dele, e esse livro que saiu pela Companhia das Letras como a poesia do Borges, na tradução da José Liviana Batista, deixa de fora o Fervor de Buenos Aires, sei lá o porquê. Então, assim, Las Calles já está orientando, bem, o primeiro poema da obra do cara, o primeiro poema que compõe a sua obra mesmo. Las Calles refere-se, óbvio, às calles de Buenos Aires e
já é uma imagem dos labirintos. Ele diz assim: Las calles de Buenos Aires, ou como falaria um portenho, né? Las calles de Buenos Aires já são minha entranha. As ruas de Buenos Aires já são a minha entranha. Então vê bem, primeiro que ele está trazendo para dentro aquela coisa externa, as ruas como elemento puramente geográfico compõem o seu próprio corpo. Só estou reforçando a ideia de limite. Eu tinha sugerido um texto chamado El Sur, mas esse que eu vou ler aqui é o poema de Buenos Aires, é um poema do fervor de Buenos Aires. Eu vou ler já direto fazendo a tradução, ou se vocês preferirem, diga aí, eu posso ler em espanhol depois tentar traduzir. Repara uma coisa interessante aqui agora. O desenho que eu estava fazendo é de um cara que teve uma cultura no seu homeschooling bastante universal via língua inglesa, visitou a Europa, circulou nos meios intelectuais, não se deslumbrou, ou se deslumbrou por um momento muito breve, mas logo percebeu a fragilidade do espírito revolucionário das vanguardas, para abarcar e assumir a tradição ocidental como um elemento legítimo e necessário da arte que ele pretendia fazer. Então você está vendo um processo de incorporação, não um processo de luta contra a tradição ocidental. Então vamos ver aqui El Sur. Olha como o macro e o micro-universo vão se auto-iluminar. Isso é uma base metafísica ou filosófica, a gente pode dizer, da obra do Borges. El Sur. Desde uno de tus patios haber mirado las antiguas estrellas, desde el blanco de la sombra haber mirado esas luces dispersas que mi ignorancia no ha aprendido a nombrar, ni a ordenar en constelaciones, haber sentido el círculo del agua en el secreto aljibe, el olor del jazmín y la madreselva, el silencio del pájaro dormido, el arco del zaguán, la humedad, essas coisas acaso são el poema. Repara, o ponto importante aqui é o seguinte: desde os teus pátios eu ter mirado, ter visto as antigas estrelas, desde um pátio, então ele está pegando uma coisa local, circunstância bem pequena de um pátio no sul, eu ter visto as antigas estrelas, desde o banco desse pátio, obviamente, a sombra, de sombra, no banco de sombra, ter mirado as luzes dispersas que a minha ignorância não há aprendido a nombrar, não aprendeu a nomear, nem a ordenar em constelações, haver sentido o círculo da água, o segredo, o círculo da água, o odor do jasmim da madresselva, o silêncio do pássaro dormido, o arco do zaguão e da umidade. Olha como isso vai se conectar. Então, vê bem. Ele está falando que a partir de um lugar muito pequenininho, o pátio da sua casa, ele está considerando o universo, o micro e o macro. Outro poema do Fervor de Buenos Aires, Afterglow, está em inglês o título é Após o Fulgor, né? Siempre es conmovedor el ocaso, por indigente o charro que sea, sempre será comovedor o entardecer, por indigente ou pobre que seja, ou vulgar que seja. Pero más conmovedor todavía es aquele brilho desesperado e final que herrumbra, ou seja, que enferruja a llanura, a planície. Quando el sol último se ha hundido, nos duele sostener esa luz tirante y distinta, esa alucinación que impone el espacio, el unánime miedo de la sombra, y que cesa de golpe cuando notamos su falsía, como cesan los sueños quando sabemos que sonhamos. Vou pular o comentário desse, porque vou deixar no ar, porque eu quero chegar no outro aqui. Cadê a Janeza? Está na página... Aqui, Janeza, esse aqui é um poema que ele vai dizer... tem origem e foi uma percepção. Eu vou, se você puder, Adriano, me provocar com essa questão na segunda que vem, que eu vou tratar do Ficciones, vai ser legal, porque no Ficciones tem um elemento político que eu quero muito tocar. E a gente vai entrar nessa questão das controvérsias dele políticas.
Esse eu quero ler com um pouquinho mais de calma, porque é o primeiro poema que ele diz. Esse foi o primeiro poema autêntico que eu fiz, é o meu primeiro poema de verdade. Se abre la verja, o portão del jardín, com la docilidad de la página que una frecuente devoción interroga, y adentro las miradas no precisan fijarse en los objetos, que já estão cabalmente em la memória. Então presta atenção. A primeira coisa aqui é essa aproximação mundo livro. Abre-se o portão do jardim como quem abre uma página de um livro. E eu não preciso olhar os objetos que estão lá dentro, porque a minha memória já os reconhece antes que eu os veja. Tem aqui uma questão aristotélica também da composição da memória no conhecimento, muito importante. Se abre la verja, o portão, se abre la verja del jardín con la docilidad de la página que una frecuente devoción interroga, y adentro las miradas no precisan fijarse en los objetos que ya están cabalmente en la memoria. Conozco las costumbres y las almas y ese dialecto de alusiones que toda agrupación humana va urdiendo. Conheço os costumes e as almas que esse dialeto de alusões, olha a potência de imagens do Borges, os objetos como um dialeto de alusões que toda a agrupação humana vai urdindo, vai construindo. Não necessito hablar ni mentir privilégios. Bien me conhecem quienes aqui me rodeiam. Olha o tema da amizade. Não necessito falar nem mentir privilégios. Bem me conhece quem aqui me rodeia, quem está ao meu redor. Bien sabe mis congojas, mis angústias e mi flaqueza. Eso es alcançar lo más alto. Percebe agora como esse cara, ao invés de estar preocupado com um programa de combate, está preocupado na percepção do seu universo ao redor, com uma conexão dele com a vida, tanto como natureza, como herança cultural. Com esse final, com esse fecho, isso era a parte importante, quer dizer, então ele abriu o portão, está entrando em casa, está vendo as coisas que estão gravadas na sua memória, os amigos, então ele está em um universo muito próximo, muito pequeno, muito imediato, e ele termina assim: Eso es alcanzar lo más alto, lo que tal vez nos dará el cielo. Isso é alcançar o mais alto, o que talvez nos dará o céu. Não admirações nem vitórias, sino sencillamente ser admitidos como parte de una realidad innegable, como las piedras y los árboles. Isso é alcançar o mais alto, o que talvez nos dará o céu. Não admirações e vitórias, senão simplesmente ser admitidos como parte de uma realidade inegável, como as pedras e as árvores. Então, a gente está diante de um poeta que é ainda muito jovem, ainda no influxo de todo o zeitgeist revolucionário, está preocupado na sua integração com a realidade. Pausa para uma baforada, porque isso é muito importante. Percebe isso? Onde a gente vai encontrar num poeta jovem brasileiro, enfrentando o influxo da modernidade ali na virada... Por isso que eu tirei Manuel Bandeira, que vai logo ter uma lucidez parecida. Está preocupado, Drummond vem depois, esse Drummond também, preocupado filosoficamente com a sua integração com a realidade. Percebe? Meu Deus, não vai dar tempo de eu ler o... Eu tenho vários trechos separados do escritor argentino e a tradição, que é muito importante. Talvez na quarta eu volte a falar sobre isso. Esse é o curso sem método aqui, né? Não importa também, porque eu estou fazendo pra gente só, não é um produto. Muito bem. Então, olha só. Em 1925, ele publica um outro livro chamado Luna de Enfrente. Um detalhe, tá? Nessa década de 20, 30, ele vai publicar um conjunto de... A sua obra vai ser constituída de poesia e ensaio. Isso é um sinal muito importante, porque o Borges está construindo uma... Alguém aqui estava comentando do Borges como ficcionista, que a gente fala pouco dele como poeta. Eu quero ter uma aula só sobre o Borges poeta. Ele nasce como poeta e como ensaísta, migra para a ficção, retorna depois para a poesia e conjuga
todos esses três elementos juntos. Ficção, ensaio e poesia. Mas essa primeira parte da obra dele, isso dá um sinal muito claro de como, e das preocupações que também estão ali. Acertar na linguagem e acertar no pensamento, ensaio e poesia. Então, olha só, em 25 ele publica um livro que ainda vai ter, de modo diferente, mas ainda vai estar na luta contra os influxos revolucionários, os influxos modernistas, vamos dizer assim. Mas ele permite que esse livro permaneça na obra dele porque ele percebe que ele não sucumbiu totalmente a esses influxos. E em 69 ele publica um pequeno mesmo, muito pequeno prólogo ao livro, tá? O livro chamado Luna de Enfrente, que é de 1925. Olha as considerações que ele faz em 69 sobre o livro dele de 25. Hacia 1905, Hermann Bach decidiu. Em 1905, Hermann Bach decidiu. O único dever, Hermann Bach falando, em 1905, o único dever, ser moderno. Quantas vezes a gente não ouviu isso na escola como se fosse uma vitória do programa modernista? Então ele está recuperando aquela lei de 1905. O único dever, ser moderno. 20 e tantos anos depois, eu me impus também essa obrigação, ou seja, lá quando ele estava com 20, em 1925, quando está saindo Luna em Frente, ele está falando de 69, então ele, em 5 o cara falou aquilo, em 25 eu também me impus essa obrigação de todo ou totalmente supérflua. Ser moderno e ser contemporâneo, ser atual, todos fatalmente somos. Ninguém, fora de certo aventureiro que sonhou Wells, ele está fazendo uma referência ao H.G. Wells, descobriu a arte de viver no futuro ou no passado. Ou seja, o esforço de ser do presente é um esforço, como ele diz aqui, supérfluo, estúpido, vão, idiota, bobo. Então ele disse que era uma ilusão boba, tá percebendo? E mais do que isso, sabe essa luta que tem do modernismo de ser brasileiro, a voz brasileira, o português brasileiro, a gramática brasileira, a gramatiquinha, o me dá o cigarro aí, etc, etc. O índio, etc, etc, etc. Ele diz assim, esquecido de que eu já era, também desejei ser argentino. É gênio, percebe aí? Esquecendo que eu era, eu desejei ser argentino naquela juventude. A cidade de fervor de Buenos Aires, o livro anterior, não deixa nunca de ser íntima. A deste livro, Luna de Enfrente, tem algo de ostentoso, de ostentatório e de público. O fato é que as sinto distante, essas duas cidades. Drummond foi aprender isso, essa é a questão que eu estou falando. E aprendeu isso sozinho e a gente didaticamente não aprendeu isso. Percebe? É arquiteto, 1984, o arquiteto do Big Brother. Então, meu caro, é isso exatamente que você está falando. Mas tem um elemento mais grave, que uma coisa é a gente analisar como os poetas absorveram isso, outra coisa é que a gente didaticamente continua insistindo no erro. Porque a gente não recupera isso, continua tratando no movimento heróico o que era um movimento juvenilicamente naufragado, percebe? El hecho es que siento ajenas, no me considero, pouco he modificado este livro, agora já não é meu. Então, assim, também não mexi muito nesse livro, ele também já não é meu. Depois, um prólogo importantíssimo, que é o prólogo do Evaristo Carriego, que é um livro que ele tenta recuperar através da figura do Evaristo Carriego. Agora eu fiquei preocupado, arquiteto 1984, você pode ser um mentor do totalitarismo aqui nos vigiando. Fiquei preocupado. É um livro, o Evaristo Carriego, de 1930, então dentro desse circuito, em que ele tentou fazer um desenho da cor local, o compadrito, todo aquele ambiente periférico do Palermo. Ele escreve uma pequena história do tango, e esse prólogo eu quero ler ele inteiro. Ele é muito pequenininho também, ó, tá vendo? Vamos ver, Deus me ajude que dê tempo que dessa live aqui.
yo creí durante... Eu vou ler um pouco em espanhol e vou traduzindo porque senão me perco. Yo creí durante anos haberme criado em um subúrbio de Buenos Aires. Eu criei. Olha, a gente começa a entrar no bosta. Eu acreditei durante anos ter sido criado num subúrbio de Buenos Aires, um subúrbio de ruas aventurosas e de finais de tarde visíveis. O certo é que me criei em um jardim. Quando ele diz assim, eu achei que tinha sido criado num subúrbio de Palermo, um subúrbio de Buenos Aires, você falou, não, você foi. Ele falou, não, o certo é que eu não fui criado naquele subúrbio, vocês vão lembrar da aula passada, eu fui criado dentro de casa. Fui criado num jardim, de trás de uma berca com lanças e em uma biblioteca de ilimitados livros ingleses. Então eu fui criado num jardim e numa biblioteca de livros ingleses. O universal dentro do miolo do local e periférico. Acabou a live.